vidas. Amém? Em nome de Jesus. E você que tem a palavra de Deus em suas mãos, eu convido você a abri-la no Evangelho de João também, no capítulo 6 também. João, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se percam. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Vamos orar, Espírito de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor fale na vida de cada um aqui. Que em nome de Jesus a Tua palavra, essa semente maravilhosa, possa cair em cada coração que está vendo, que está nos ouvindo, que está presente, e que ela multiplique a 100 por 1 na vida de cada um aqui, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você pode se assentar. Irmãos, Jesus aqui, ele está, podemos considerar, no início do ministério dele. Ele já havia feito alguns sinais, algumas curas. Ele já havia curado a sogra de Pedro, já havia provido uma pesca grandiosa, como nós pregamos inclusive domingo, Lucas capítulo 5. Ou seja, ele havia começado o seu ministério. Ele então, as multidões, por conta disso, começaram a ir a ele. Começaram a buscar dele milagres, resultados. Se tem uma coisa que nós mais buscamos na vida, são resultados. Nós queremos ver as coisas feitas, as coisas prontas, tudo solucionado, tudo resolvido. O que importa para a gente é o resultado. Para uns mais, para outros menos, mas são os resultados que pesam, que são necessários para que a gente possa nos satisfazer e aí seguir adiante em busca de outros resultados. E em busca dessas soluções, desses problemas, essa multidão foi atrás de Jesus. Ele então se afasta do meio da cidade, da beira da estrada, e vai para um lugar que é um descampado, uma relva. E ali ele começa a pregar. E ao pregar, o horário se avança, ao ensinar as multidões. O horário se avança, é final da tarde, o povo está com fome. É aquele horário que o estômago,
pede algo. E aí então Jesus chama Felipe, a gente viu isso. Felipe, a gente tem que servir uma refeição, um lanche para esse pessoal. Instaura-se aqui uma série de coisas. Primeiro, um povo necessitado de algo vai buscar o Senhor. O Senhor os coloca no lugar que eles passam a aprender, porém têm necessidade do básico. E aí Jesus não manda eles irem atrás do básico, mas chama a sua equipe e diz: nós daremos o básico. Traz isso para a sua vida. O que atrai você a vir aqui essa noite, a estar nos assistindo aqui essa noite? Resultado, uma necessidade, desejo de estar na presença de Deus, de buscar o Senhor. Você conhece a palavra de Deus, você teve uma experiência com Jesus, você está se achegando, você está conhecendo, enfim, há uma angústia, uma preocupação, uma necessidade, como muito bem foi colocado aqui pela pastora, e isso faz com que você saia do seu lugar, da sua casa, da sua posição de acomodação e vai em busca de um Senhor, de um Deus, de Jesus, que é o único que pode te dar uma resposta, atender sua necessidade, mudar a sua história, preencher seu coração, lhe dar um milagre. E aí então você vai, se aproxima e fica. É o que a gente faz, é o que a gente fez na vida. A gente se aproxima e fica, porque o Senhor diz para mim: vinde a mim. Ele diz para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz assim: eu conheço aqueles que o meu Pai me dá, e aquele que o meu Pai me dá, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Ele nos chama para perto, Ele nos traz para o seu colo, Ele nos traz para a sua presença, Ele nos traz para a sua influência, Ele nos traz para a sua direção, Ele nos traz para uma vida com Ele. Irmãos, andar com Jesus, ser cristão, é uma vida com Ele, não é um tempo, não é um momento, não é uma área, não. Você pega a sua vida, você pega a sua existência, sua família, seus sonhos, seus desejos, suas necessidades, suas vontades, e você entrega na mão do Senhor. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a andar com Ele, e para sua surpresa, Ele anda com você. Isso é tremendo. E aí o que começa a acontecer? O desenrolar dessa história. Você vai aprendendo, você vai se fortalecendo, você vai caminhando, você vai vivendo na presença de Deus. Porém, você continua tendo necessidade do básico. Ou não? Continua. Você precisa trabalhar. Andar com Jesus é ser abençoado. Andar com Jesus é ter o que Ele quer te dar. Mas entenda bem, andar com Jesus não é se aposentar aos 20 anos. Não é cair do céu aquilo que você sonha, imagina. Você precisa continuar trabalhando. Você precisa continuar vestindo, calçando, se locomovendo, comendo. Enfim, você continua com as suas necessidades. E aí é que você vê interessante algo. Jesus olhou para aquele grupo de pessoas, aquela multidão, e essa noite Ele olha para você, Ele olha para mim e diz assim: vocês precisam de milagre? Amém? Mas você precisa do básico também, amém? Glória a Deus. E perceba que eu fiz duas perguntas, amém? Você precisa de milagre?
Para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, fala um amém forte aí. Você está precisando de um milagre? Amém. Mas você precisa do básico também, não precisa? Amém. Por que a gente separa? Por que a gente acha que abrir a geladeira e pegar aquela travessa de macarrão que sobrou do almoço e a gente acha, e para comer no jantar? E por que a gente acha que abrir uma porta de emprego é milagre e abrir a geladeira não? Tudo é milagre. Por que a gente acha que ir ao guarda-roupa, abrir a porta, pegar aquela roupa de ver Deus que você pôs aí, né? Para vir para cá, não é necessário os cuidados de Deus? Mas vamos raciocinar. Como é que você comprou essa roupa? Como é que você comprou o macarrão que estava na geladeira que eu falei? Com o trabalho que você tem. Amém? E esse trabalho, se não todos, a grande maioria, pediu para Deus. Deus abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. Presta atenção. Cuidado. Você pede a Deus uma porta e Deus te dá a porta. Você só abandona aquela porta se Deus te der outra porta. Senão você não pode fazer isso. Por quê? Porque senão você vai pagar caro. Por quê? Porque você rejeitou aquilo que Deus te deu. O cristão que entende que Deus lhe dá algo, ele só deixa aquilo no tempo determinado de Deus. Segundo direção de Deus. Por quê? Porque se ele simplesmente desfaz, abre mão, joga fora, deixa de dar importância àquilo que Deus lhe deu, Deus vai ter que tratar com ele um bom tempo para ele aprender a dar valor. De que maneira? Retendo aquela área que ele jogou fora. Entenda isso. Você pede para Deus um emprego, Deus te dá um emprego. E aí naquele emprego você vai ter o sustento. Ali você vai ter um tempo de Deus na tua vida, que Ele vai te sustentar, te ensinar a trabalhar em várias áreas da sua vida naquele emprego. Por quê? Porque você pediu a Deus, abriu a porta e você entrou. E aí você faz o quê? Você vira as costas e sai. Do nada. Você pede a conta. Tá. Aonde fica a responsabilidade de Deus aí? Não fica. Deus não é responsável por esse ato. Qual é o resultado? Você corre o risco de ficar um tempo até conseguir um novo emprego. Por quê? Você tomou a sua iniciativa. Agora vamos voltar aqui para o contexto. Você acha que milagre é abrir a porta do emprego. Você acha que milagre é Deus te dar saúde. Mas você não vê que milagre é você comprar a comida, a roupa, é você ter as coisas que Deus te deu através do seu trabalho. Entendamos isso. Enquanto o povo entendia que ia buscar um milagre para uma enfermidade, para um ente querido, enquanto aquele povo se aproximou para aprender algo de Jesus, o Senhor olhou para ele e para aquele povo e chama Filipe e diz: nós temos que alimentar esse povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a palavra de Deus se cumpre sempre, porque o Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto, de longe o Senhor conhece o meu coração, a palavra não me chegou à língua e o Senhor já sabe. Irmãos, Deus olha para você e sabe o que você precisa hoje, amanhã, domingo, semana que vem, ano que vem, daqui tanto tempo. Ele sabe da sua necessidade, porque para Deus não há o hoje nem o futuro.
para ele é um contínuo presente, para ele a sua necessidade de daqui a um ano já é hoje. E aí você tem que entender também que para ele não há diferença entre o milagre da cura, o milagre da porta aberta, como o milagre de você poder ter capacidade de levantar-se de manhã, de enfrentar o seu dia, inclusive passando pela sua geladeira, como eu disse, e pegando aquela porção de comida para comer. Por quê? Porque o Senhor manda dizer para você: tudo já está preparado, tudo está colocado diante de você. Pastor, mas tem hora que eu não vejo assim. Sabe por quê? Tem hora que eu não sinto isso. E aí que é o problema, irmãos. Como a gente teima em andar por vista e por emoção, por sentimento. E a palavra de Deus nos convida a não andar por vista nem por emoção, mas é andar por fé. E o que é fé? Hebreus 11:1, a fé é a firme convicção das coisas que não se veem e daquilo que se espera. Fé é viver por antecipação aquilo que Deus prometeu que fará, como se já existisse, embora você não veja e nem sinta. Como é difícil isso, igreja. Como é difícil. Como nós somos Felipe. Você tem um parente seu aí no banco, olha para ele e fala assim: como eu sou Felipe. Você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de dizer isso? Como eu sou Felipe. Por que como eu sou Felipe? Vamos ler de novo aqui. Vamos ler aqui. Por quê? Como eu sou Felipe. Onde compraremos pão para todo esse povo? E aí então Jesus erguendo os olhos, vendo grande multidão. Mas aí Jesus falou assim: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Felipe pergunta para Jesus. Porque Jesus diz para Felipe. Perdão. Jesus pergunta para Felipe: onde compraremos? Presta atenção na destoada que dá aqui nessa conversa. É mais ou menos o seguinte. Essa conversa aqui é tipo assim, ó. Um fala A e o outro fala B. Como assim, pastor? Quando a gente lê batido, como eu li no começo, parece uma sequência lógica. Mas não é. Presta atenção na conversa dos dois. Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas ele faz essa pergunta, segundo o apóstolo João, para que ele pudesse experimentar o quê? A fé e a resposta que Felipe ia dar. Qual que era a resposta que o Senhor esperava que Felipe desse? Senhor, tu sabes aonde nós vamos buscar. O Senhor sabe aonde nós vamos comprar. Mas a resposta de Felipe é: não lhes bastariam 200 denários. Irmão, a resposta é errada. Jesus pergunta: aonde nós vamos buscar o pão, o lanche, a comida? Felipe responde: nem 200 denários. Felipe não responde o lugar. Jesus não perguntou quanto eu preciso para comprar pão. Jesus pergunta: onde
nós vamos comprar o pão. Perceba bem isso. Recurso para o Senhor não falta para te abençoar. Ele não precisa, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de toda força, domínio, toda autoridade, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o entendimento, ou seja, Ele não, quem pensa em recursos somos nós. Nós pensamos no quanto, Jesus não. Jesus pensa no onde. Por que Jesus pergunta onde? Porque Jesus, ele não tem o lugar, ele tem o recurso. Como assim ele não tem o lugar? Para que haja o milagre, o poder de Deus age num determinado lugar. Quem provê o lugar? Eu e você. Eu providencio, está conseguindo me entender? Eu providencio o meu coração, eu providencio a entrega da minha família, eu providencio a entrega da minha profissão, eu providencio a entrega do meu estudo, eu providencio a entrega de cada lugar em que está a minha existência, para que ali o recurso de Deus possa atuar. Você consegue entender isso? Isso é tremendo, irmãos. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha visto dessa forma. O quanto para Deus não é problema. Por quê? Mas pastor, baseado em quê? Filho meu, dá-me o teu coração de pedra para que eu possa te dar um coração de carne. Ou seja, o recurso para transformar coração eu tenho. Eu só preciso do coração. O recurso eu tenho. Eu só preciso do onde. Entenderam? Isso é lindo. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, que sobrava recurso, sobrava o ter, o ouro, os remédios, não tinha o onde para Deus agir. Então ele fica de fora, e Apocalipse 3:20, que trata da igreja de Laodiceia, diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Ou seja, não havia milagres naquela igreja, não havia transformações, não haviam bênçãos. Por quê? Porque o que eles tinham? Eles não tinham o onde, ou seja, onde Deus fazer. É toda a diferença. E aí aparece alguém com o onde. André chega e fala, Jesus, perceba, Jesus perguntou aonde nós vamos comprar. Até aí nós já trabalhamos. E aí então chega André e fala, Senhor, tem um menino, um anônimo. Quem é esse anônimo? Esse anônimo pode ser eu, pode ser você. Pode ser cada um de nós que queira canalizar um milagre na sua vida e através da sua vida. Por isso que ele não tem nome. E aí ele diz assim, Senhor, tem aí um jovem, um rapazinho, que ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. E o que é para tanta gente? Pronto. Completou-se todas as possibilidades para que o milagre acontecesse. Por quê? Jesus, que tinha todo o recurso, por ser Deus, ele passa a ter o onde. Como assim, pastor, se eram pães? Era um coração ofertante, coração rendido, quebrantado, entregue nas mãos do Senhor, um coração que chega e fala, Senhor, o que eu tenho está aqui. Coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeita. Aqueles que vierem a mim de maneira alguma, os lançarei fora. E aí então o que eu tenho, o que eu aprendo, o que eu vivo, é a possibilidade de entender que o Senhor, não, e aí é que muita gente perde anos de vida, de bênção, de comunhão com Deus. Por quê? Porque fica achando que tem que ter para fazer. Eu tenho que ter capacidade, tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter recurso, eu tenho que ter tempo. E aí é que é o problema,
Quem diz que você tem que ter? Partir do princípio que o apóstolo Paulo é muito claro na sua carta, eu não me lembro agora se é primeiro capítulo de começo de Coríntios ou começo de Romanos, que diz o quê? O Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, e as que não são para confundir as que são. Entendam bem isso. Toma posse dessa verdade. Não é o seu recurso, não é, entenda bem isso, não é a sua capacidade, não é o seu dinheiro, é a capacidade que eu não tenho, é o dinheiro que eu não tenho, é o tempo que eu não tenho, por isso que eu não faço. Não é nada disso. O Senhor, Ele provê todos os recursos. O que Ele precisa é de lugar, oportunidade para poder atuar, para poder agir, para poder fazer, para poder gestar, para poder gerar o milagre, e com isso vir à tona algo que assuste as pessoas à sua volta, de tanto que Deus vai fazer em você, através de você, para os seus. Você está entendendo? Foi o que aconteceu aqui. E aí, os de fora, como a gente é André. Por quê? Olha a resposta de André. O que é isso para tanta gente? De novo, André na mesma ótica de Filipe, e os dois na mesma posição, dizendo: quanto? Um preocupado em quanto dinheiro, e o outro preocupado em quanto pão. De novo, eu e você preocupado com o quanto temos, o quanto podemos, o quanto. E Jesus dizendo: traz aqui. O Senhor olha para a tua vida esta noite e diz assim: traz aqui. Traz aqui o que, pastor? Traz você aqui. Você vem aqui. Você se traga aqui. Vamos criar um termo aqui. Você se venha aqui. Porque você acha que no meio de 5.000 pessoas, só esse menino era fora da curva ao ponto de dizer: eu vou levar um lanche? Só ele. Ninguém pensou em levar um pãozinho? Ninguém pensou em levar um outro peixinho? Será que juntando tudo no meio daqueles 5.000, se ao menos 10% tivesse levado um pão, nós teríamos 504 pães. Percebeu no quanto? Mas só um trabalhou com onde? Aonde o Senhor estiver, eu vou entregar o que eu tenho. Eu vou entregar minha vida. Eu vou entregar os meus recursos, o meu coração, minhas dores, minhas necessidades. Ele foi o único que pegou o bornal, a lancheira, a cestinha dele, o único no meio daquele grupo todos, porque eles estavam andando à beira do caminho, muitos estavam em trânsito, em viagem, talvez havia alguma coisa para comer, não o suficiente para todos, mas alguns poderiam ter. Mas aí só ele chega e começa: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Eu quero entregar o que eu tenho ao mestre. Entenda, ele não está entregando o quanto, porque o quanto, em matéria de quantidade, de número, não é absolutamente nada para uma multidão como aquela. Mas ele estava entregando era o onde, o quê. O Senhor espera que você, nessa noite, atente para a pergunta que Ele quer te fazer, para que você possa responder da maneira correta. A pergunta é: como eu posso agir na tua vida? Os meus recursos estão aqui nas minhas mãos. Eu tenho o óleo da unção, eu tenho o óleo da cura, eu tenho a porta aberta, eu tenho a prosperidade,
eu tenho a salvação, eu tenho a transformação. Eu estou te ensinando, estou te capacitando, mas eu pergunto: aonde está a minha área de oportunidade? Você está disposto? Está disposto a pegar o tudo que você tem, porque era o tudo que aquele menino tinha. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Seria o que isso hoje? 5 filão e 2 sardinhas secas. Isso não custa caro. Mas naquele contexto, naquele lugar, valia uma nota. O que eu quero dizer com isso? As pessoas podem olhar e achar que o que você tem e quem você é pode não ser muita coisa. Mas aos olhos de Deus e do contexto que você está vivendo, vale tudo. O Senhor olha para você e diz assim: onde eu posso agir? Como eu posso fazer? Porque o recurso eu tenho. Eu só preciso de uma deixa. Qual era a deixa? A deixa é 5 pães e 2 peixinhos. O menino deu. Quando o menino entrega, simplesmente, o Senhor convoca os 12 apóstolos e diz: ele ora. Ou seja, tudo que for seu, se você entregar, é santificado pelo próprio Deus. E aí, como ele entregou aos apóstolos, ele entrega aos anjos e diz assim: eu estou dando ordem para vocês abençoarem essa vida. E aí? Começa a acontecer. É porta que abre, é milagre que acontece, é bênção chegando, é o sim, é o amém, é o agora de Deus na sua vida. Então preste atenção. Toma posse do que o Senhor está falando para você. Hoje é quarta-feira do milagre. E nós estamos falando no milagre que o Senhor quer operar essa noite. E esse milagre começa pelo onde. E esse onde está dentro da sua vida, do seu coração. Você está disposto a fazer isso? Está disposto? Então eu convido você a fechar os seus olhos, reclinar a sua fronte, abrir o seu coração. E o Senhor pergunta: traga isso para a sua vida essa noite. Porque eu te pergunto: onde estão os teus pães e os teus peixinhos? Onde estão aquilo que as pessoas podem não valorizar, mas tem muito peso nesse momento na sua vida? É a sua vontade, é o seu sonho, é o seu desejo, é a sua iniciativa, é a sua entrega. Esses são os seus pães e os seus peixes. O Senhor, nesse momento, Ele espera que você que quer viver o milagre de Deus e de uma vez por todas, não quer saber o como e não quer saber o onde, porque o como, ou seja, o recurso vem de Deus, e o onde é aonde Deus está, você vai estar também. Se você quer viver isso, começa a olhar o que você tem. E se você quer viver isso, eu convido você a se colocar de pé. Em nome de Jesus. E trazer para o Senhor os seus pães, os seus peixes. Pai, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos que se colocaram de pé nessa noite, que reconhecem que não querem mais ser como Filipe, que acha que tem que ter o onde, segundo ele. Pai, em nome de Jesus, que não quer ser como o André, que dimensiona para baixo, torna inferior
aquilo que tem, aquilo que é. Mas quer ser como aquele jovem que coloca diante do seu altar, oh, aleluia, coloca diante das suas mãos, glória a Deus, seus pães, seus peixes. Nossa vida está no teu altar. Nossa vida está diante do Senhor. E eu te rogo, Espírito Santo de Deus, nós entregamos a Ti. E que a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua ordem de multiplicação, de sustento, seja sobre nossas vidas agora, em o nome de Jesus. E que haja, Senhor, nesse multiplicar, haja fé, alegria, saúde, disposição, bênção sobre toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Glória a Deus. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos online em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto de segunda a sexta, das 16 às 19 horas, sábado e domingo das 9 ao meio-dia. Você pode fazer também uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto do caixa. Lembrando nossos dados para depósito ou transferência. Agora você também pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. É um número de telefone. Digite o valor. Confirme os dados da conta e clique em confirmar transferência. Pronto, transferência realizada com sucesso. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a igreja não para.